Em 1980, quando perguntaram ao Frank Herbert por que ele escreveu Duna, a resposta dele foi bem simples. Ele disse que escreveu a história porque acreditava que líderes carismáticos deveriam vir com um breve aviso. A gente cresce acostumado com histórias de heróis, o escolhido, o salvador, a pessoa certa no momento certo que vai resolver tudo. O famoso Deus Ex Machina, talvez. E à primeira vista, Paul Atreides parece exatamente isso. Filho de uma grande casa, treinado desde cedo, colocado em um mundo hostil. Ele perde o pai, sobrevive ao impossível e eventualmente se torna o líder de um povo. É aquela jornada clássica, mas no fim Duna nunca foi uma história clássica, porque no fundo Paul não é bem um herói da história. Desde o começo já existe algo errado em Paul. Ele não deveria sequer existir. As Bene Gesserit passaram gerações manipulando linhagens, planejando cuidadosamente o nascimento de alguém específico, alguém que seria o verdadeiro escolhido. Mas esse plano acaba falhando, pois Paul nasce antes do previsto, fora do controle, fora do caminho planejado. E mesmo assim, ele assume esse papel. Não porque foi escolhido, mas porque tudo ao redor dele começa a empurrá-lo nessa direção. Agora tenta imaginar isso do ponto de vista dele. Você é só um garoto, carregando o peso de ser herdeiro de uma casa poderosa, treinando desde criança para liderar, com habilidades que outras pessoas sequer têm. E de repente você chega em um lugar onde existem profecias sobre você. Pessoas que nunca te viram antes, já acreditam em quem você é, já acreditam no que você vai se tornar. E aí começa o verdadeiro problema. Porque isso não é liberdade, isso acaba se tornando pressão. As visões começam, os sonhos ficam mais intensos, o futuro parece cada vez mais real. Paul começa a ver coisas que ainda sequer aconteceram, caminhos possíveis, versões de si mesmo. E em muitos desses caminhos, ele acaba liderando uma guerra santa. Pessoas lutando em nome dele, morrendo por ele. E claro, ele não quer isso. Existe um momento até em que Paul tenta negar. Ele diz que não é o Messias, e muito menos que está ali para liderar. Mas a resposta que ele recebe é exatamente o oposto do que ele precisa. Porque as pessoas não querem a verdade, elas querem acreditar. E quanto mais os Fremen acreditam nele, mais difícil fica para ele escapar desse papel. E se torna um ciclo. Eles projetam nele uma imagem, e aos poucos ele começa a se tornar essa imagem. Não porque ele quer, mas porque agora não existe mais uma saída fácil. Só que aqui está o ponto mais importante de toda a história. Paul vê o futuro, ele vê o que vai acontecer, ele vê toda a guerra, e ele vê as consequências dessa guerra. Ele vê o caos, e mesmo assim ele escolhe esse caminho. Nesse instante tudo muda, porque nesse momento Duna deixa de ser uma história sobre destino, e passa a ser uma história sobre escolhas. Existem outros caminhos, outras possibilidades, caminhos onde ele sobrevive sem precisar causar tudo isso. Caminhos onde a guerra não acontece da mesma forma. Mas esses caminhos não dão a ele o que ele quer. Porque no fundo não é só sobre sobrevivência. E nem nunca foi. É sobre vingança. A morte do pai dele não é só um evento, é o ponto de ruptura. É o momento que redefine tudo na vida dele. E a única forma de alcançar essa vingança é assumindo o papel que o mundo está oferecendo. Ele precisa dos Fremen, precisa da fé deles, precisa que eles acreditem nele. E aqui está a ironia mais cruel da história. O salvador deles também é o motivo da destruição que vem depois. Pois o que começa como uma promessa de liberdade se transforma em outra coisa. Um povo que queria independência acaba se tornando um exército. Uma fé que deveria unir se torna uma arma. E Paul sabe disso. Esse é o papel real do personagem. Não é ignorância e muito menos inocência. Ele sabe disso. E continua. No final, quando ele assume completamente esse papel, não existe mais dúvida. Não existe mais hesitação. Só a decisão. E é nesse momento que Duna revela o que sempre foi. Não é uma história sobre um herói que salva o mundo. É uma história sobre o que acontece quando o mundo decide acreditar demais em alguém. Porque nenhum líder, por mais inteligente, forte ou especial que pareça, é maior do que as consequências das próprias escolhas. E talvez seja esse o verdadeiro ponto de Frank Herbert. O problema nunca foi só o Paul. O problema é o tipo de sociedade que precisa desesperadamente de alguém como ele. Porque enquanto a gente continuar procurando salvadores, alguém sempre vai ocupar esse lugar. E quando isso acontece, a história nunca termina bem. Mas agora eu quero saber de você. Você enxerga o Paul mais como um herói ou vilão? Deixa aqui nos comentários.
Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela força e se inscrever no canal caso ainda não seja. A gente se vê no próximo vídeo.